Oi, pessoal, Duda da RPS. Estou mais uma vez com o Gustavo Fabrício, responsável pelos nossos fundos de previdência aqui da casa. E hoje, falando do prévio absoluto, a gente teve um retorno de 1,1%, né, em linha com o retorno do CDI no mês de julho. Acho que a gente pode começar, como a gente sempre faz, né, falando sobre o cenário de julho, o que que a gente viu, quais movimentos e como que a gente montou nossa carteira para passar por esse mês que acabou agora. Tá bom. O mês de julho foi um mês positivo, a gente rendeu um pouco acima do CDI, foi um mês que a Bolsa também andou bem, a gente pegou esse movimento. Eu acho que é importante, Duda, de comentar no mês, a gente viu lá fora, né, uma melhora boa na parte econômica e crescimento global, então acho que isso tirou um pouco aquele risco que a gente tinha no começo do ano de uma potencial recessão. Então isso foi um fator que ajudou. Além disso, a gente viu também o mercado já colocando no preço que os juros dos Estados Unidos já praticamente chegou no pico. A gente bem provável que não tenha mais aumento, né, do FONC. Então isso também ajudou a ter um mês mais positivo. E eu acho que é importante a gente falar também que com essa retirada, né, da expectativa de uma recessão global, a gente finalmente começou a ver commodities andar um pouco, que é um tema que a gente tem perseguido aqui ao longo do ano, principalmente no petróleo, e a gente viu começou a andar e deve destravar mais para frente a demanda por commodities, tá? E falando de Brasil, também a gente teve alguns pontos importantes. Apesar de ter tido recesso no mês de julho, a gente veio caminhando de uma melhora significativa na parte política, né, entendimentos. Nos últimos dias a gente comentou bastante sobre isso. E a gente viu também, além desse alinhamento, passou-se, antes do recesso, já a reforma tributária na Câmara, vai para o Senado agora, deve ser uma reforma modificada, mas deve ser positiva para o país. Você vai conseguir segurar um pouco com o aumento de arrecadação, tá? De algumas melhorias, então isso deixa o mercado um pouco mais confortável de que a gente não vai ter um rombo nas contas. Isso é importante. Outro ponto que o mercado já estava também colocando e tentando antecipar é a queda de juros que aconteceu ontem. A gente teve um corte de 50 bips aqui na taxa de juros. Foram 3 anos sem corte, né, de aumento ou manutenção, e agora finalmente veio o corte. Por quê? A gente tem um fiscal um pouco melhor para frente olhando. A inflação aqui está bem controlada. A inflação do Brasil vem sendo controlada ao longo dos últimos 12 meses. Inclusive, a gente está melhor que muitos países aí fora que tem histórico de inflação boa. Então, tudo isso corroborou para o mês de julho ser um mês já melhor, né? Já querendo antecipar esse movimento, e ajudou aqui na nossa construção da carteira. E então aproveitar que você falou sobre o corte de juros, né? Ontem a gente teve a consolidação aí de qual foi a taxa de corte que a gente recebeu. Aproveitando esse gancho, fala pra gente então se tem alguma grande mudança na carteira com esse resultado de ontem. Enfim, às vezes a expectativa era de que talvez esse corte fosse um pouco menor do que realmente veio. Então, o que muda na nossa carteira? Se é que muda alguma coisa nos grandes temas ou papéis da nossa carteira de agosto, né? O que andou bem no mês de julho, só para falar um pouquinho do retroativo, basicamente foi o tema de baixa renda, né, MRV direcional, que é um tema também que a gente já vem falando e tem ajudado muito a gente ao longo dos anos, que é um tema muito sensível a esse momento, principalmente corte de juros, e a gente pretende manter na carteira, inclusive aumentar. Estamos numa discussão aqui de aumentar a exposição a esse setor. Outro setor que também foi bem foi o setor de petróleo, que é um tema também que a gente tem aumentado gradualmente e devemos aumentar. Outro tema que também é relevante na carteira, que tem vindo bem, é o setor de saúde, e aí tem um nome específico que é a Oncoclínicas, tá? A Oncoclínicas é uma empresa que fez recentemente uma oferta, a gente participou. Ela se beneficia muito dentro do setor de saúde, um setor específico, né? Ela praticamente domina o ramo dela e a gente acha que ela é um potencial alvo de aquisições, tá? Fora que ela se beneficia do envelhecimento da população. Tá? Então, é um tema macro alinhado a um bom micro. Um tema que a gente deve aumentar na carteira agora, tá? Que a gente tinha pouco e deve aumentar mais, são bancos digitais, XP, BTG, Banco Pan, que são bancos que devem se beneficiar bem dessa melhora do ciclo e corte de juros. Tá? Um tema que a gente tem aumentado é a BR Foods, e aí é especificamente um caso à parte, porque ela se beneficia da melhora do grão, tá, do custo para ela. São vários fatores, mas a gente tem visto aumento de tarifa
para escoar grão, na Rumo, na Hidrovias. Então, os produtores acabam, em vez de pagar um frete maior, preferem vender para ela com desconto pela proximidade, né, e principalmente o milho. Então, isso vai ajudar muito a BR Foods. Outro tema que a gente tem aumentado também e deve aumentar ao longo do mês é o setor de distribuição de combustíveis. Vibra e Cosan, são 2 nomes que a gente gosta na carteira. Por quê? A Vibra especificamente e a Cosan são 2 empresas alavancadas, então juros caindo libera lucro, ajuda, né, reduz o custo da dívida. Além disso, essa política da Petrobras de você reduzir a volatilidade de preços, tá? Isso ajuda muito para elas, que sofreram muito nos últimos 5, 6 trimestres com variação de preço, que pegavam no estoque, e elas tinham, assim, resultados muito ruins, tá? Então a gente acha que para frente tende a melhorar. E ao mesmo tempo, são empresas que estão negociando nos múltiplos históricos muito próximo do low dos últimos 5, 6 anos, tá? Então a gente acha que pode ter um re-rating, melhora de número e melhora do setor como um todo macro, tá? Então é um setor que a gente também tem apostado, que deve aumentar. Continuamos ali na carteira com um tamanho grande, mas a gente não deve aumentar de Sabesp, né, como a gente já falou várias vezes, por conta, a empresa negocia muito próximo do seu múltiplo histórico de baixo, né, do low do múltiplo. Uma empresa que, aos poucos, tem entregue melhores resultados. O primeiro TRI já foi melhor. O segundo TRI, ela deve divulgar o resultado logo em breve. A gente tem uma expectativa também que sejam melhores. Fez um PDV, onde vai cortar custo. Então, assim, é uma empresa com múltiplo baixo, está entregando resultado, e a gente sabe que em algum momento pode ter a privatização, né? O governo está correndo para isso. Então, também é uma tese que a gente gosta aqui. Eu acho que, no final, a gente pretende aumentar mais do que a gente já vem olhando, tá? São temas que a gente tem ganhado confiança aqui na casa, e a gente deve aumentar a exposição comprada do fundo, o direcional net. Que Né? hoje está rodando em torno... Está rodando em torno de 5 a 10%, varia, né? Do ano, a última foto do mês agora de julho, se não me engano, foi uns 5%. A gente aumentou um pouquinho nesses dias. E a gente quer trabalhar ali com 15% comprado ou 20%, né, um pouco mais exposto, para aproveitar esse momento positivo que a gente vê com valores imobiliários aqui no Brasil, que é o início do ciclo de corte de juros, né? A gente tem projetado que esses juros que hoje está em 13,25 deve chegar dentro de 2 anos a 9, né? E, historicamente, isso é muito positivo para a equity, que você melhora o custo das empresas que estão alavancadas, você vai reduzir o custo de capital dessas empresas, né? Que o custo de oportunidade fica mais barato. Então a gente acha que tem aí um movimento potencial, e a gente pode ter também entrada de capital novo na bolsa, né? Com fundos captando em renda variável, migração da renda fixa, né? Migração da renda fixa, perfeitamente. Então a gente acha que iniciou um ciclo mais positivo. E lembrando, como eu falei no começo, o Brasil ele está preparado para esse movimento, né? A gente está tendo corte de juros por motivos bons, né? Então a gente acha que renda variável vai voltar aí ao longo dos começar das próximas semanas, meses, mas ter um ciclo virtuoso. E a gente quer pegar aqui no fundo. Obrigada. Até mês que vem, a gente se encontra aqui. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.